Glória a Deus. Irmã Grazi. Aleluia. Esses dias a gente conversando, e alguns pastores, alguns novel pastores, e um perguntou assim, como que eu faço para ser bispo, para ser apóstolo? Eu disse para ele, rapaz, eu não sei como que faz não, mas eu sei que é revestido de vaidade isso aí. Mas eu quero terminar, quando eu estiver próximo da minha aposentadoria aqui na igreja, eu quero abrir mão do título de pastor e quero que me chame de irmão Lenilson. E pode fazer isso a partir de agora, não importa, não tem vaidade nenhuma. O melhor título que eu recebi na minha vida quando eu entrei aqui na primeira igreja batista, na minha conversão, foi um aperto de mão do maior homem que eu conheci de Deus. Quem foi? Irmão Eliani José Lopes, e ele me chamava irmão Lenilson. Esse é o meu nome, e meu chamado e meu ofício, amém? Vaidade nenhuma para ser chamado pastor Lenilson. Algumas pessoas às vezes pensam que vai desprestigiar, me chamando de Lenilson, de irmão Lenilson. Irmãos, é a maior alegria, é a hora que eu mais me encontro com o meu ministério, é quando eu sou chamado de irmão Lenilson, amém? Então, títulos não nos levam a lugar nenhum, mas a presença do Senhor nos leva em todos os lugares, amém? Vamos orar então para a irmã Graziele, para falar conosco em nome do Senhor Jesus. Eu quero ver muitos outros irmãos pregando aqui nesse púlpito, né? Todos os finais de semana, eu tenho uma alegria imensa de ver os irmãos compartilhando. Senhor, usa a tua filha nesta noite como instrumento poderoso do Senhor. Fala aos nossos corações e ministra sobre nós do teu Espírito. É a oração que nós fazemos a ti, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fique à vontade. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Amém. Nós já adoramos, nós declaramos o Senhor que nós o amamos, que nós desejamos. E agora que o Senhor prepare os nossos corações para receber aquilo que Ele tem nesta noite. A palavra desta noite, ela está em 2 Reis 4, de 8 a 10. 2 Reis 4, de 8 a 10. E diz assim, tem o título, né? Eliseu e a Sunamita. E começa assim, certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para lá. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Nós somos a tua noiva, a tua igreja. Que o teu Espírito Santo encontre-se em liberdade aqui agora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos repreender, Pai, todo espírito de inquietação, toda mente acelerada, tudo aquilo que não vem de Ti, para que nós não venhamos a perder nada daquilo que o Senhor tem para a Tua igreja esta noite. Eu me coloco nas Tuas mãos e peço que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eliseu, conhecido muito como o profeta da porção dobrada, né? Um homem que superou e venceu os desafios do seu tempo. Eliseu tinha uma profunda comunhão com o Senhor. E esta noite eu quero falar sobre este quarto, porque a mulher sunamita, naquele tempo o profeta carregava a presença do Senhor. E toda vez que passava ali, ele sentava à mesa e compartilhava e ia embora. Mas a partir do momento que aquela mulher deseja construir aquele quarto, é como se ela dissesse, eu não quero que essa presença passe,
eu quero que ela fique. E ali tinha um quarto para o profeta. Um quarto. E a Bíblia ela vai nos descrever que nesse quarto ela tinha cama, mesa, cadeira e candeeiro. Nada na Bíblia é por acaso. Nada. Tudo tem um propósito. O Senhor é um Deus maravilhoso. E nada que tem na sua palavra, mesmo que a gente tenha dificuldade, até nas genealogia, né, gente? Aqueles nomes, nada está por acaso. E eu quero falar o seguinte esta noite. Nós vamos construir esse quarto. Quarto fala de intimidade, quarto fala de relacionamento. E esta noite eu quero desconstruir, desmistificar o seguinte. Quarto, intimidade, você não vai para lá com títulos, formação. Não. Você vai ali no seu quarto, você e Deus. Atividades na igreja, atividades em casa, papel de mãe, pai. Não, isso não é relacionamento com Deus. Isso não é intimidade com Deus. Isso pode ser a consequência, né? Isso vai, porque quando nós nos relacionamos e temos intimidade com o Senhor, o amor e a graça dele é tanto que nós queremos fazer algo para o Senhor, nós queremos ser útil na mão dele. Então, eu quero que você tire todos os seus títulos, tire toda a sua formação e você no quarto com o Senhor. A intimidade com Deus é você e Deus, só isso. Você e Deus como filho, você e Deus como filha. Esse é o único título, filho e filha do Senhor. E o primeiro que a palavra do Senhor diz é sobre a cama. Cama fala lugar de descanso, né? Cama é lugar de intimidade. Mas cama também é o lugar que Deus fala conosco, em sonhos, né? Eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas eu quero te dizer o seguinte, talvez você está cansado. Eu quero te dizer que tem uma cama no quarto. Deita, descansa, aquieta o seu coração, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Então não fique ansioso, não fique preocupado, não fique acelerado. Tem uma cama de descanso na presença do Senhor. Se alegre com isso. Mas nunca use a cama como refúgio, porque tem outras coisas no quarto. No quarto também, além da cama, onde você já descansou, onde você já ali colocou em ordem, né, os seus pensamentos e tudo, até mesmo chorou, né, porque muitas das vezes a gente corre para a cama até para chorar. Tem uma mesa à sua espera, tem uma mesa que te aguarda nesse quarto. E quando a gente vai falar sobre mesa, mesa é lugar de alimentar, mesa é comunhão, mesa é lugar de conversa. Nós temos visto hoje nas redes sociais sobre mesa posta, e é tão bonito, eu acho muito bonito. Ali tem tantas coisas, os talheres, os pratos, os enfeites, é uma mesa linda. Mas deixa eu te falar, a mesa desse quarto é você e Deus. Essa mesa é você e o Senhor. Na correria do dia a dia, muitas das vezes a gente usa a cama, descansa, acorda e não olhamos para essa mesa. E quando olhamos, olhamos muito rápido. Mas o Senhor é aquele que nos prepara. Lá em João 6,35, Ele vai declarar que Ele é o pão da vida. Nessa mesa há um pão fresco toda manhã. A palavra também declara que as misericórdias do Senhor, elas são renovadas toda manhã. Existe um pão fresco, existe um alimento fresco, existe um maná para cada dia. Não passe pelo seu quarto só olhando essa mesa. Mas observe o que tem. Quando nós vamos lá para Lucas 24,
quando os discípulos, depois da crucificação, os discípulos a caminho de Emaús, eles estavam desesperançosos, né, após a crucificação, pois, como eles mesmos declaram no 24, 21, ele diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem via de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, a tristeza deles, o desapontamento, mesmo sabendo que precisaria passar por aquilo, eles não observaram a presença do Senhor ali. Eles se esqueceram do cheiro de Jesus. Eles se esqueceram da presença, e o Senhor Jesus estava ali, caminhando. Quando você puder lê o capítulo 24, a partir do 13, e você vai ver que o Senhor caminhava ali com eles. Emaús fala do lugar, eles estão retornando, eles estão voltando ao cotidiano de antes, eles perderam a esperança, eles estão voltando para o lugar comum deles. Mas aí no 28 diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O partir do pão é na mesa que o Senhor vai nos apresentar tantas coisas maravilhosas. A palavra dele é alimento. Um certo dia eu estava em casa e eu estava muito angustiada a respeito da palavra. E eu comecei a dizer: Senhor, eu queria tanto gravar, eu queria tanto memorizar, eu queria tanto, porque eu tenho muita dificuldade de colocar no papel as coisas que o Senhor às vezes ministra ao meu coração. E o Senhor disse assim para mim: você está numa mesa que tem um banquete, mas você não está com o seu prato e os seus talheres. E o que isso falou comigo? Eu estava sem um caderno e uma caneta para anotar tudo que o Senhor revelava à mesa para mim. Tem dias, irmãos, que a gente vai sentar nessa mesa, a gente vai comer, e o Senhor vai ministrar nos nossos corações. Só que vai ter dia que Ele vai calar, para você falar, para você chorar, para você estar ali. E quando eu vou à mesa, tem dias que eu coloco só a data e o versículo do dia. Eu invoco aquele versículo durante todo o dia. Vai ter dias que Ele vai falar, mas tem dia que Ele vai ficar em silêncio. Mas não é porque o silêncio de Deus que você não deixou de se alimentar à mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor nunca está vazia. E a palavra dele é o alimento. Muitas das vezes saímos correndo de casa, não nos assentamos a essa mesa e queremos comer lá fora. Comidas que são estragadas, comidas que vão nos fazer mal. E não olhamos para a palavra dele. Deixa eu te dizer, o seu arroz com feijão alimenta o seu corpo físico, mas a palavra aquieta a sua alma e o seu espírito. Ele fala através da palavra dele. Talvez você está passando depressa demais pela mesa e está ficando com fome durante todos os dias. E é assim que eu me sentia quando eu passava correndo por essa mesa. Não despreze a mesa que o Senhor coloca todos os dias pela manhã. Acorda mais cedo. Vai para a mesa mais cedo. Não justifica chegar atrasado no trabalho por causa disso. Acorda mais cedo. Alimenta primeiro, para você enfrentar um dia todo de trabalho. Neste lugar tem uma cadeira. Então nós já falamos da cama, da mesa, e agora nós temos uma cadeira. Cadeira fala lugar de autoridade. Cadeira é lugar de liderança. Em Hebreus 4:16, diz assim:
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Trono é cadeira. Trono é lugar de governo. Acheguemo-nos ao trono da graça do Senhor. Será que nós temos dado essa cadeira de governo para o Senhor? Nessa mesa que eu falei, existe uma cadeira que você não se senta, quem se senta é o Senhor. É Ele que tem este lugar. Essa cadeira você tem devolvido ao Senhor? E você talvez pode dizer assim: tenho. O Senhor é aquele que governa a minha vida, o Senhor é aquele que tem direção de tudo, amém, glória a Deus. Mas lá em Lucas 6:46, Lucas 6:46 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Eu vou ler de novo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Quando o Senhor se assenta nesse governo, quem dita as regras e como vai ser é o Senhor. E aqui eu quero deixar um testemunho também. Aquele hino, tudo entregarei, ele é muito forte. E teve um tempo na minha vida que para eu cantar esse hino, eu cantava muito em lágrimas. E eu dizia: Senhor, eu ainda não consigo entregar tudo, me ajuda. Talvez você possa estar pensando assim, que pudesse ser um pecado, uma falha, alguma coisa. Mas eu queria te fazer uma pergunta. O que você tem segurado? O que você tem almejado? Você tem pedido para o Senhor um concurso, uma aprovação, um emprego, um trabalho, a salvação de alguém, enfim. O que você tem pedido tanto ao Senhor? E eu segurava algo em oração. Mas o Senhor um dia disse: me entrega. Me entrega. E o hino tudo entregarei era muito difícil. Muito difícil. E um dia eu disse para o Senhor, eu criei coragem e disse para o Senhor: Senhor, eu quero te entregar isso que eu estou segurando. É teu. Só que para fazer isso, irmãos, tem que ter muita coragem. Porque quando você entrega para Deus, você não deve pedir de volta, você entregou para o Senhor. Então eu quero te encorajar essa noite. Eu não sei o que tem angustiado o teu coração, o que tem te levado talvez até a estar triste. Você teria coragem de entregar para o Senhor? Se é um sonho seu, você tem coragem de entregar para o Senhor? Sem pedir de volta. E quando não acontecer, porque se o Senhor pegou para ele, talvez possa ser que não é o sonho nem a vontade dele de fazer. Você ainda assim vai glorificar o nome do Senhor? Vai exaltar o nome do Senhor? Porque, irmãos, tem muitas coisas que talvez nós buscamos em oração que o Senhor não deseja nos entregar. Porque Ele é um Pai amoroso e Ele sabe que talvez você não está tendo clareza daquilo que vai acontecer. E Ele sabe que talvez se Ele te entregar, isso vai te causar mais dano do que alegria. E eu volto a perguntar: você tem coragem de entregar? Você está disposto a entregar tudo realmente para o Senhor? Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas muitas das vezes é necessário, porque o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Ele é o Deus do hoje, do amanhã e eternamente. Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe aquilo que vai nos causar benefícios e não malefícios. Então, que você possa, em nome de Jesus, entregar aquilo que você tem segurado. Entregar realmente. Senhor, está aqui diante de Ti. O meu sonho, o meu desejo. Quem sabe é aquele lugar que eu tanto quero estar, que eu tanto quero trabalhar.
ou aquele sonho que eu desejo tanto. O Senhor é mais importante para mim. O Senhor é aquele que supre esse vazio, essa tristeza, essa angústia. E talvez você está achando que é o que você está pedindo ao Senhor que vai te realizar, e nem sempre é. Então eu quero te dizer essa noite: entrega. Entrega e descansa. Entrega e descansa no Senhor. E continue a caminhar. Não entregue e fica triste. Não entregue e se angustia. Não entregue e faz questionamentos. O Senhor é teu. E o Senhor é suficiente na minha vida. E quando nós continuamos a caminhar com o Senhor, nós já temos a cama, a mesa, a cadeira e agora o candeeiro. O candeeiro serve para iluminar. O candeeiro serve para trazer luz. Aonde está escuro, a luz do Senhor chega e traz clareza. No Salmo 119, muito conhecido, tem um texto que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você tem um quarto, você não pode caminhar nesse quarto na escuridão. Talvez você possa até se machucar andando nesse quarto, se cortar, porque você não está vendo. Mas a luz do Senhor, e o Senhor é o único que consegue ver até na escuridão. Ele é o único que consegue ver aonde realmente a luz ainda não penetrou. Eu não sei o que talvez está escuro, se é só o quarto, ou se tem algo no seu coração. Quando a luz do Senhor chega nas nossas vidas, existem alguns lugares talvez que vai clarear muito. E isso vai fazer com que nós venhamos a conseguir a usufruir de todo o quarto, da cama, da mesa, da cadeira. Talvez é a escuridão da falta de perdão. Talvez é a escuridão do ressentimento. Talvez é a escuridão de uma traição. Talvez é a escuridão de uma ganância. Eu não sei o que está escuro, mas eu quero te dizer, meu irmão, que a luz do Senhor, quando ela chega, não tem como ficar escuro. Não tem como. Quando você entra nesse quarto e você traz a luz da palavra, esteja preparado para o Senhor te revelar coisas na sua vida que nem você sabia, que nem você achava que precisava desse entendimento. Prepara. Tem um lugar no Senhor maravilhoso, te aguardando, te esperando. E olhando para esse quarto, a luz da palavra, o alimento dele, a gente consegue entender tantas coisas, tantos lugares em nós, que essa luz deseja trazer tanta clareza, tanto entendimento. Talvez você está aí pensando, refletindo sobre cada objeto nesse quarto. E é esse aqui, é o meu propósito essa noite, é o propósito do Senhor. Você refletir como está esse quarto, como está essa cama, como está essa mesa, como está essa cadeira. O que você tem deixado de usar? Talvez o quarto tem tudo, mas não tem a luz da palavra. Porque essa luz, ela é todos os dias. Todos os dias.
Essa aqui é uma luz que você acende todos os dias. A palavra do Senhor não é algo que você lê hoje, amanhã não, depois também não, e amanhã também não, e daqui a pouco talvez. Porque se você deixar esse quarto escuro, você não vai ter clareza daquilo que o Senhor deseja te revelar. Então talvez você está caminhando e essa luz ainda não refletiu tudo. Porque ela vai clareando, clareando, clareando até ser dia perfeito. Então, busque na palavra do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Porque eu também estou nesse quarto todos os dias. E quando o Salmo 91 vai dizer assim: no esconderijo do Altíssimo. Esse é o nosso esconderijo no Senhor. É desse lugar que você vai tirar forças para enfrentar lá fora. É desse quarto que você vai buscar orientação para o que você vai viver lá fora. Não são os seus títulos, não são os seus diplomas, não é aquilo que lá fora está visível. Quando você olha uma árvore, ela só é vistosa, bonita, cheia de frutos, porque existe algo escondido, que são as raízes dela. Raiz você não vê. Mas quando uma raiz de uma árvore ela está doente, a árvore não produz. A árvore não frutifica. Então, não busque reconhecimento lá fora. Talvez isso pode até ser que virá. Mas lembre-se, aonde estavam as suas raízes primeiro. Aonde você começou a alimentar essas raízes primeiro. Para quando vier o vento forte, não o derrubar. E é desse lugar que você vai buscar força para enfrentar lá fora. A palavra do Senhor, ela não nos esconde que nós teremos aflições. Tem dia que nós estamos assim. E o que é que nós fazemos? Nós corremos para uma pessoa, nós corremos para alguém, mas nós não entramos no nosso quarto. E o Senhor te chama esta noite. Não busque no outro aquilo que só eu posso te dar. Não deseja em coisas aquilo que só eu posso fazer. O mundo lá fora é cruel, a gente sabe disso. E é só no Senhor é que nós devemos nos refugiar. Muitas pessoas lá fora não vão ter talvez uma palavra, um abraço, porque está todo mundo tão ocupado, o tempo está corrido para todo mundo. Talvez você liga para uma irmã, você já deu bom dia, ela diz assim: eu preciso ir ali, depois a gente conversa. Está todo mundo correndo, cada um tem a sua demanda, e não tem nada de errado nisso, gente. É tudo normal, isso é a vida, é natural. Mas aí quando você volta e você começa a imaginar esse quarto, você observa que você não se acalmou, você não deitou, você não se aquietou no Senhor. E você não se alimentou. E você não deu uma cadeira para o Senhor. Porque estava escuro e você não usou a palavra do Senhor para clarear. Não despreze esse quarto. Ele é necessário. Necessário. E essa noite, para finalizar, eu quero dizer que o seu quarto tenha uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. A cama de descanso em Deus. Descansa nele. A mesa, a comunhão com Deus. Vá sempre a essa mesa. Não saia de casa sem tomar o seu café. Porque talvez o almoço vai ser corrido demais. E na janta, você já está tão cansado que você só quer tomar um banho e dormir. Não enfrente lá fora, sem antes se alimentar. E a gente começa com a primeira refeição, que é o café da manhã. A cadeira, dê a cadeira para o Senhor. Devolva essa cadeira para o Senhor. Se você tem segurado essa cadeira, se você tem se assentado nessa cadeira, devolva ela para o Senhor. Diz a Ele: Senhor, está aqui, é teu. Eu até te aconselho, quando você se assentar,
Eu faço muito isso. Puxo uma cadeira, Senhor, senta aqui. Faço muito isso no carro também. Eu brinco lá na prefeitura, se alguém me vê dirigindo, conversando sozinha dentro do carro, não se preocupe, gente, eu não estou sozinha. O Espírito Santo está ali do lado. Aí quando eu tenho que ter uma conversa muito séria com ele, eu até fecho os vidros, que é para as pessoas não achar que eu estou, perturbado. Um mês atrás aconteceu até interessante, eu coloquei um fone e eu fui conversando, só que eu esqueci que eu estava na rua, gente. Aí uma pessoa diz assim, conversando sozinha? Aí eu falei, sozinha não, você não está vendo, mas ele está aqui. Você pode não estar vendo, mas ele está aqui. Aí ele olhou, e riu. Porque tem dias que vai ser assim, gente. Você vai sair de casa, e quando você levantar da mesa, ele vai junto. Não que ele não vá todos os dias, não é isso, mas eu estou dizendo assim, você vai continuar essa conversa caminhando, você vai continuar essa conversa, porque não deu para terminar na mesa. A hora do trabalho chegou, e você vai no carro conversando, e aí você vai caminhando, e assim vai, até você resolver aquilo com o Senhor naquela conversa. E não tem nada de errado, é isso mesmo. E que no seu quarto tenha sempre. E eu achei muito lindo na hora que o pastor que estava aqui, eu peguei o finalzinho do culto, ele falou sobre isso aqui. Eu tenho um pastor que algumas pessoas já até viram as camisas que de vez em quando eu costumo usar. E ele faz alguns desafios. E um desses desafios, por algumas vezes, é carregar a palavra. Gente, quando você entra no supermercado com a Bíblia, você vai em todos os lugares com a Bíblia. Teve um dia que eu cheguei lá na Ferranda, na feira, eu estava com a Bíblia, e ela perguntou assim, você está indo para algum lugar dar a palavra? Eu falei, não. Não, eu estou cumprindo um propósito. Por isso eu estou carregando a palavra. E aonde eu ia, eu levava a palavra. Esse era o propósito. Irmãos, existem nações lá fora que isso aqui é motivo de morte. Não esconda. Foi o que ele disse aqui. Mesmo que você não abra, traz o teu livro para a igreja. Não se acomode só com ele no celular. Você que é jovem, eu estou com 46 anos. Gente, quando um jovem carrega a palavra, ele é visto, ele é notado sim pelas outras pessoas. Eu acho que talvez seja a melhor forma nesses últimos dias de evangelizar é carregando a palavra. Talvez vai ser tão inusitado que alguém vai aproximar de você e vai dizer, que livro é esse? É a Bíblia? Mas tem no celular. E ali você começa a falar de Jesus. E eu achei muito lindo, porque é por aí. Porque hoje nós temos tantas coisas na tecnológica que você põe no celular, põe no iPad, mas e a palavra, e o livro? Temos muitas das vezes, por falta disso aí, a dificuldade de manusear. Achar livros aqui, porque nós achamos tão rápido no celular, que nós desacostumamos. Carregue a luz do Senhor com você. E quando tiver oportunidade, carregue ele impresso. Eu creio, que faz muita diferença. Igual no desafio, às vezes eu ponho ela na mesa do trabalho lá, e as pessoas às vezes olham. Isso causa, desperta. E talvez seja uma porta que você tem para dizer para um colega, naquele dia, e que ele precisava ouvir, Jesus te ama. Essa é a palavra que vai trazer entendimento para você. Irmãos, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor possa ter revelado esse quarto no seu coração. Não despreze esse quarto. E talvez você está se perguntando assim, Graziela, você não conhece o meu espaço lá em casa, porque essa é a minha realidade, gente. Eu não tenho um quarto, irmãos. O meu quarto de oração é a minha cozinha. E não é porque eu lá estou trabalhando, porque lá em casa são 4 cômodos. É a cozinha, uma sala, 2 quartos e um banheiro. Sem o banheiro, 4 cômodos. Então não tem um outro lugar. Eu preciso me assentar na cozinha, porque é o único lugar que tem a mesa. E eu me assento ali. E ali eu tiro os meus momentos. Então não se apegue, porque você não tem um quarto. O quarto é você e Deus. O quarto, talvez, se você não tem espaço, é seu carro. Se tranque lá dentro, tem um tempo com o Senhor. Mas o que eu quero te dizer essa noite, nunca, a partir de hoje, faça esse compromisso. Senhor,
eu jamais, a partir de hoje, vou sair, por mais difícil que seja, por mais corrido que seja o meu dia, sem antes tomar o meu café com o Senhor. Porque o dia que você sair, você vai lembrar da minha voz dizendo para você: eu esqueci de tomar o café com Deus. E você vai querer voltar para tomar esse café com o Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor tenha falado ao teu coração. Pai, como é bom te ouvir. Pai, é a tua palavra que aquieta o nosso coração. É a tua palavra que nos renova. É esse maná que é derramado, Pai, todos os dias, que tem nos fortalecido. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada por ser esse Pai paciente, amoroso, que nunca está cansado para pôr uma mesa para nos receber, que nunca está ocupado demais para nos ouvir. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua bondade. Nós queremos declarar essa noite que o Senhor sempre não nos deixa esquecer que o nosso primeiro, a nossa primícia, o nosso café é com o Senhor. Sempre. Para que nós venhamos a conseguir enfrentar as demandas lá fora. Queremos te pedir, Pai, que não nos deixe também, depois desse café, depois dessa conversa com o Senhor, nos deixar desapercebido durante todo o dia. Porque a conversa que nós temos com o Senhor à mesa, pela manhã, muitas das vezes, tem alguém precisando de ouvir. Então nos ajude. Pai, nós não queremos, Pai, ser vasos de enfeite. Não, Pai, nós queremos ser vasos de honra nas tuas mãos. Então nos ajude a ficarmos fortalecidos, alimentados, para alimentar os que estão lá fora, com fome, faminto, de uma fome que o mundo não oferece. O mundo não oferece alimento para isso. Não, só o Senhor. Essa fome quem sacia é só Deus. Então nos ajude a ser esse instrumento, que além de levarmos, Pai, quem sabe também para aqueles que necessitam o alimento físico, nós possamos levar o maná que só o Senhor dá. No nosso trabalho, na nossa casa, aonde entramos, aonde saímos, usa-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. E que nós não venhamos a ficar só para nós, mas que nós venhamos alimentar outros também, que precisam de Ti. Obrigada, Pai, pelo Teu amor, favor e graça. Te entregamos tudo diante do Senhor e Te agradecemos por sairmos daqui, com certeza, alimentados por essa mesa que o Senhor está disposto todos os dias a nos dar. Obrigada, Pai. É o que nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então tem a mesa, uma cadeira, a lâmpada, e que nunca falte na sua casa, na sua vida, a lâmpada da palavra, que ela possa iluminar a sua mente, o seu coração. Vamos colocar de pé, vamos orar. Deus, nós Te louvamos por esta noite, pelos cuidados que o Senhor tem tido com as nossas vidas, e que nunca falte na nossa vida, ó Deus, a lâmpada da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar iluminando a nossa mente e o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, sê com a nossa vida nesta semana, que a nossa semana, ó Deus, seja uma semana de bênção e uma semana de vitória, no nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.